que vai aparecer aí ele manda uma mensagem que está sendo gravado, né? Ok? Então, a partir de agora, né, eu começo a compartilhar já o documento e colocar para vocês as orientações, né, semanais, que eu costumo fazer isso, principalmente para facilitar para todo mundo o acompanhamento, né, do que aconteceu, o que acontecerá, né? Isso facilita muito para você se posicionar aí dentro da disciplina, né? Então, semana passada, né, já estou compartilhando, vai aparecer daqui a pouquinho aí para vocês. Bom, aqui no meu celular já apareceu o compartilhamento. Mais alguém chegando, Ariane, né? Ariane chegando também. Então, semana passada nós iniciamos toda a brincadeira aí, né, dessa disciplina, e quem não esteve aqui semana passada, né, deve assistir, né, a aula que está gravada lá no Canvas. Se caso a pessoa não tiver acesso no Canvas, entre em contato comigo que eu coloco no YouTube, né? Essa é a situação da semana passada. Na semana passada, além de fazer a ambientação, mostrar como é que está organizado a disciplina, eu falei sobre o plano de ensino e já comecei a falar sobre o conteúdo, né? Já demos aulas de conteúdo ali, né? Hoje nós vamos continuar, né? E a ideia é nós quase que encerrarmos esse conteúdo hoje, né? O tópico 1. Se ficar, será de 1 a 2 temas para a semana que vem. E finalizando esses 2 temas semana que vem, eu já começo a falar do próximo conteúdo. Já tem atividade, né? Já tem atividade para vocês estarem já trabalhando essa atividade, né? É a tarefa 1, está na aba tarefas. E tudo indica, né? Se tudo der certo, eu vou ampliar mais um pouco aí o prazo de entrega da atividade 1, dessa tarefa, tá ok? Então, o prazo de entrega, né, eu devo estar ampliando depois de finalizar a aula, né, ele está escrito dentro da descrição da tarefa. Quando você clica lá na aba tarefas, você vai ver tarefa 1, clica nele, está lá a descrição da tarefa, e entre essas informações vai estar o arquivo e também o prazo de entrega. Então, possivelmente, né, eu vou mudar esse prazo de entrega, mas ao mudar, eu mando um aviso para todo mundo via Canvas, tá? Via Canvas, tudo que eu faço ali, que vai interferir, obviamente, né, no nosso trabalho, eu coloco um aviso, falo, ó, aqui o prazo de entrega da tarefa 1 foi ampliado, né, para que vocês consigam... Oi, Professor, vou falar. Pode falar. eu comecei essa semana e eu ainda não tenho acesso ao Canvas. O senhor poderia me passar a tarefa no e-mail? Sim, você consegue mandar uma mensagem para mim? Eu vou pôr aqui o e-mail institucional, Mando. né? E aí você me manda um retorno. Põe o seu e-mail aqui no chat, que eu mando para você. Acho que é até mais fácil assim, tá bom? Não sei, se Certo. quiser colocar, senão Obrigada. eu ponho o meu, né? E aí você... Eu ponho, não tem problema. Obrigada. Tá, porque aí eu já envio. Só que os arquivos de gravação, quem que está falando? Acho que é a Mari, não sei quem está falando comigo. A Mari, né? Isso, sou eu, a Mari. Ah, tá, isso. Então, aí eu vou colocar no YouTube a apresentação para você poder estar assistindo, tá ok? E manda o link Tá também. bom, obrigada. Valeu. Então já está resolvido aí. Não, beleza, Mari. Aí depois eu vou mandar o link para você do YouTube. Então, semana passada foi colocado isso, né? Nós fizemos essa parte, então tem a tarefa 1, e eu vou deixar, então, vou ampliar e vou mandar um aviso que eu estou ampliando o prazo de entrega, né? É assim, né? Também outra coisa importante com relação às tarefas. Vocês podem se organizar em grupo, mas quando forem postar lá no Canvas, né? Vocês vão entregar individualmente, né? Entrega individual. Né? Se caso, no caso aí da Mari, ela não conseguir ainda ter o Canvas, né? Ela vai ter que enviar para mim o arquivo, né? Ou a sua foto do caderno, né? Onde ela fez a atividade por e-mail, né? É isso que a gente vai fazendo assim enquanto não houver acesso no Canvas, né? Então, carregar o arquivo aonde vocês baixaram a tarefa, né? No mesmo lugar.
Uma coisa que a coordenação pediu passar para vocês, hoje é o último dia de inscrição de core currículo, né? Eu não sei se vocês receberam o comunicado meu, né, que eu coloquei no Canvas, e aí a Mari, né, Recebi, professor. recebeu? Mas só que é o seguinte, eu tô tentando me inscrever aqui, não tô conseguindo. Mas naquele link lá que eu coloquei? Exatamente, naquele link lá. Às vezes nem carrega aqui o site da FAM. Eu vou até comunicar lá para ver o que está acontecendo, viu? Então, eu coloquei aí, não sei, a Mari não recebeu. Mari, esse link aí que o Luiz Felipe falou, né, que eu mandei, eu acabei de colocar no chat aí, para possibilitar também você tentar se inscrever no Core Currículo, tá? Então, eu vou... Para você se cadastrar, você vai entrar no portal do aluno, na Secretaria em Requerimentos. Aí lá tem a opção de você solicitar o cadastro dessa matéria. Certo. Eu também apanhei para achar. Mano, o bagulho eles colocam em requerimento mais difícil, né? Então, aí, como que é, Kelly? Tem que entrar por onde? No portal do aluno? Isso, aí você vai naquele menuzinho que tem do lado, na Secretaria em Requerimentos. É só procurar solicitação de cadastro, alguma coisa assim. Uhum. Ok, então, Mari, né, você que está ouvindo aí, o restante também, né, já entra lá no portal do aluno depois, né, depois da aula, já para tentar fazer isso aí, né, no curso aí de Core Currículo, né. Então, eu já coloquei aí o link, né, mas também, né, me mandaram esse posicionamento aqui, né, sobre o Core Currículo, né. Então, é ofertado aí semestralmente, né, vale 40 horas, né, entra no currículo, no histórico escolar também, né. Então, faz parte aí desses cursos de Core Currículo, faz parte, né, da sua grade, vamos dizer assim, né, do seu histórico também, né. Então, isso é importante, né, vocês procurem, então, né, como a Kelly falou, entrar no portal do aluno, né, para tentar fazer essa inscrição. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, nós estamos com... deixa eu ver quantos alunos aqui, que entrou mais gente. Ariane, Evelyn, né? Bom dia, Evelyn. Deixa eu ver quem mais. Sabrina, bom dia, né? Tá. Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade, de tal forma que... Deixa eu ver aqui, eu vou parar de compartilhar. Bom, isso daqui eu vou manter. Vou manter porque a apresentação está justamente aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Beleza, então agora sim. Só um minutinho, pessoal, porque, em geral, a gente apanha um pouquinho aqui no início, porque é muita coisa que eu tenho que fazer aqui para não me perder. Pronto. Bom, semana passada, então, nós começamos o tópico 1, né? Então, só vou dar uma passada rápida, só para todo mundo se localizar, né? O que nós fizemos, né? Primeira parte, eu falei um pouquinho sobre o laboratório GeoGebra, né? Onde a gente pode construir gráficos, né? 2D e 3D. Isso vai ser importante até mesmo no 3D, porque isso vem depois com outra disciplina, né? Então, se vocês já tiverem um pouquinho de traquejo aí no 2D, facilita muito vocês fazerem coisas de matemática nesse laboratório. E, né, eu baixei esse pacote lá do link, né, que eu estou dando, tem o GeoGebra Classic, né? Você baixa, instala no computador. Se caso você tem o celular aí com uma capacidade razoável, né, você tem aplicativo para celular também. Aí precisa ver como que ele se sai aí no seu celular, tá ok? Mais gente chegando aqui. Então, isso facilita bastante aí para vocês, né? Para estar acompanhando, né? De vez em quando, hoje, provavelmente eu devo usar uma ou outra vez, né? Para apresentar uma função ou outra para vocês. Então, isso é importante, né? Dentro do contexto da própria disciplina. Esse daqui, né? Esse é o conteúdo do tópico 1, né? Nós já chegamos a discutir vários temas aqui, né, semana passada, então, falamos sobre a definição de função, né, a representação, as representações que função tem, né, falamos sobre diagrama de Venn, principalmente a lei de formação, que eu falei que é a parte mais sofisticada, e também, né, indiquei aí os conceitos, né, e definições de domínio contra domínio e imagem,
Só que com um detalhe, a imagem, né, foram os exercícios últimos, né, que nós fizemos, né, calculamos imagens das funções, né. Aí, hoje, nós vamos, terminado aí o conceito de domínio, nós vamos falar cálculo também de domínio, quem é o domínio de uma função, né, vamos falar sobre isso, né, terminado o domínio, aí nós vamos falar sobre classificação, isso daqui não é muito difícil, é só uma classificação, falar de função inversa e também paridade de função e função composta, né? Então, tudo indica que eu devo estar chegando pelo menos até função inversa. Se eu conseguir fazer paridade também, vai ser uma vitória hoje a gente chegar lá. Mas esse começo é muito básico, muito fundamental para todo o resto, né? Então, tem que ser feito com cuidado. Então, a ideia também não é sair correndo para terminar o conteúdo de qualquer forma, né? Bom, então aí, semana passada, a definição de função, né? Eu coloquei essa nomenclatura, né? Do conjunto real R+, não sei se vocês se lembram, hoje, daqui a pouco eu vou estar mostrando, por exemplo, esse caso aqui, né? Todas as funções que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar com elas nos números reais, né? Então, essa representação aqui indica o conjunto dos números reais, e vocês estão vendo, então, que R+, significa todos os valores de x, né, que são maiores iguais a zero, né? Não entra os negativos, então é chamado de, né, números reais não negativos. Tem a representação para os reais não positivos, que aí é x menor ou igual a zero. Aparece os reais com asterisco, que significa o zero não entra, né? E aí um mix aqui do asterisco e positivo, asterisco negativo, né? E aí você tem essa situação. Então, isso eu comentei, né? A gente foi discutindo essa nomenclatura, e hoje uma ou outra coisa nós vamos estar fazendo aí. Como eu sei que alguns alunos não estiveram aqui, né, semana passada, procure, então, né, no caso da Mari, aí eu vou enviar ainda no YouTube, né? Porque vai ter a gravação de hoje, já está sendo feita a gravação de hoje, então pode rever também a gravação de hoje e também da semana passada. E aí a definição de função, né, em que, né, x para nós, né, vai estar naquele conjunto A, que depois eu chamei de domínio, né? Então já vou adiantando aqui, ó, isso aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. Então, todo elemento x do domínio, que esse é o conjunto domínio, é o A aqui, todo elemento x tem que estar associado a exatamente um único elemento do conjunto contradomínio, né? Que é o y, né? Ou também chamado de f de x, né? Nós falamos isso principalmente o f de x quando eu falei sobre imagem, né? O y, né, associado ao x é a imagem de x, né? O f de x associado ao x também é chamado de imagem de x. Aí nós discutimos essas questões, né? Esse aqui não é função, por quê? Porque tem um elemento, né? Vocês lembram? Ó, tem um elemento aqui que não faz, não tem, do domínio, não faz conexão, né, com algum elemento aqui do contradomínio. Então, isso aqui não é função, né? Isso é função porque todo elemento do domínio está conectado somente com um elemento lá no contradomínio, né? Este aqui não é domínio, por quê? Não é função, por quê? Porque tem um elemento que está associado a dois elementos no contradomínio, não é. E esse aqui continua sendo uma função, por quê? Porque cada elemento do conjunto domínio, né, que é o x, está associado a um único elemento do B, né? Então, nós fizemos aí, só estou revisando rapidamente, né? Nós fizemos um exemplo, mais um exemplo. Aí as várias representações, né, que são coisas importantes da gente ter uma noção geral, né? Diagrama de setas, que foi o que eu acabei de mostrar agora ali, né? Tabela e gráficos, né? São representações de função. E a parte mais sofisticada, que em geral a gente está fazendo, a lei de formação, né? Então, aqui o diagrama de seta, né? A nomenclatura que nós temos, né? Então, esses números que estão no conjunto A, de fato, são representados pela letra X. Sempre X? Não, nem sempre se usa a letra X. Mas uma coisa é certa, X está no domínio, X está no domínio aqui, né? Domínio da função. E representado aqui em verde por isso aqui, né? O contradomínio da função é o B, né? É este aqui, né? O conjunto B.
ele, de fato, né, você chama de Y, essa é a nomenclatura, né? Então, nós sabemos que Y, que está no contradomínio, nada mais é do que a imagem daquele valor X que está no domínio, né? Então, tem essas questões do domínio e contradomínio. Então, o X aparece aqui, nesse conjunto, e o Y aparece justamente nesse conjunto. Então, vocês podem observar que cada X tem um único Y, né? Que é justamente a definição de função. Isso daqui é uma outra representação de função, né? Vocês percebam que tem uma setinha aqui que indica um resumo do diagrama de setas que nós temos aqui, né? De todas essas setas aqui. O contradomínio, né? Você vai encontrar no contradomínio o Y, né? E B, então, se escreve contradomínio desta maneira que eu destaquei aqui em verde. Então, essa representação de setas, né? É muito importante para entendimento do que é função, do que não é. Esse caso aqui que eu estou mostrando, diagrama de seta, é bem particular, né? A ideia é que, às vezes, no contradomínio sobra alguém. No domínio não pode sobrar ninguém. De novo, no domínio não pode sobrar ninguém. Mas no contradomínio, sobra alguém. Então, aqui uma representação um pouco mais geral, né? Então, o domínio, né, que é esse conjunto aqui, e o contradomínio, que é o conjunto B. Então, pode existir elementos aqui, né, que não estão associados diretamente com X. Mas agora, aqueles que estão diretamente associados com X é chamado de conjunto de imagem, né? Conjunto imagem de X. E aí, eles estão conectados diretamente com X. No próximo exemplo, né, que eu já tinha trabalhado, né? Então, aqui, observem, domínio. Todos os elementos do domínio estão conectados com alguém do contradomínio, né? Então, o domínio é 1, 2, 3, 4, 5. O contradomínio são todos esses valores que estão no conjunto B. E a imagem são só aqueles elementos que estão associados diretamente com o domínio. Então, esse conjuntinho que eu acabei de destacar dentro do contradomínio é o conjunto imagem. E esta é a relação, né, que foi usada para construir essas setas, né? Então, a imagem, que é representada por f de x, é o dobro de x. Então, se você pegar cada valor x que contém aqui o conjunto A, né, você vai ver que se você multiplicar por 2, vai dar justamente aqueles outros números que estão lá, né? Pessoal, agora que eu vi que eu não tô vendo as mensagens aí. Pronto, agora sim. Agora estou vendo as mensagens. Deixa eu ver aqui, perdi algumas. Tá, vocês estavam falando lá da questão, talvez, do core currículo, né? Outra representação importante, né, dentro da engenharia, né, das ciências, química, física, né, representação de funções através de tabelas. Por quê? Porque as tabelas geram gráficos, né? Então, essa é uma situação importante, tá? Então, isso é uma representação justamente daquele diagrama de setas que eu mostrei para vocês. Aqui, a lei de formação, né, para aquele diagrama de setas, né? E essa lei de formação, uma representação algébrica da função, né? E nós, né, basicamente fomos parando por aqui, porque antes a gente tinha feito a apresentação da disciplina, né? Tem mais alguns slides, mas os conceitos principais estão aqui. Daqui a pouco a gente faz alguns cálculos. A representação da função por aquilo que nós chamamos de lei de formação é a mais sofisticada possível. E aí entra a questão de que x é a variável independente, y é a dependente, e o número 15 que aparece lá tem uma certa interpretação dentro da função, né? Mas é uma constante, é um parâmetro da função, enquanto as variáveis são x e y, né? Aqui eu coloquei, né, já tinha passado por esse slide também, várias leis de formação, agora todo mundo lembrando, né? Função polinomial do primeiro grau, que é justamente o tópico 2. O tópico 3, que é a função polinomial do segundo grau, né? Aí nós vamos expandir isso para qualquer polinômio, esse aqui é de grau 3, né? E então as variáveis são x e y, x a independente, y a dependente, né? O y nada mais é do que a imagem aqui, ó. Percebam, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, né, a revisão, né, da imagem da semana passada, os cálculos que fizemos, né? E as constantes, né, que vão aparecendo aí, que tem um significado para as funções, essas constantes, né?
Aqui uma função cosseno, né? Aqui uma função exponencial e aqui uma função logaritmo, né? Então, nós temos aí bastante informação que já foi passada semana passada, né? Função obtendo a imagem. O que significa obter a imagem? Dado, né, vocês perceberam, né, dado no domínio, né, se tiver, esse cara estiver no domínio, se você substituir na função, né, no lugar do x, você vai obter a imagem. Então, foi feito isso, ó, no lugar do x ali, nós substituímos o 4 e fizemos os cálculos. O y é 11, ou f4 é 11, então isso é a imagem. Para essa função aqui, né, quadrática, o item B aqui, nós substituímos esse valor menos 1, né, para x. Aí a gente obtém a imagem menos 6, tá? Então, até aí, né, as coisas funcionam normalmente, né? Você consegue obter a imagem. Ou seja, aqueles x que eu coloquei para vocês, de fato, fazem parte do domínio. Nesse daqui, né, x igual a 1, substituindo nessa função, deu a imagem menos 2, que é esse valor aqui, né? Neste caso, do cosseno, né, eu coloquei x igual a π, fizemos os cálculos, deu a imagem menos 3. Para essa função exponencial, né, colocamos menos 1, o x, a imagem deu 806,8, com toda a discussão que nós fizemos, que está registrado lá na gravação, né? E, finalmente, para a função logarítmica, nós colocamos x igual a 0 e o y também deu 0. A imagem deu 0 também. Então, nós fizemos tudo isso semana passada e, dando continuidade, né, vamos falar sobre o domínio, né? Essa aqui é a ideia a partir de agora. Então, vamos ver se a gente consegue finalizar esta parte aqui. Então, com esses exercícios, só para a gente dar uma retomadinha, né, cada x que eu fui substituindo e obtendo o valor do y, que é a imagem, indica que aquele x, de fato, está no domínio da função, tá? Então, essa é uma questão importante para se perceber. Então, nós fizemos 6 exemplos, né, em que você obtém, de fato, a imagem, né, para essas funções. Pode acontecer de eu substituir algum valor de x e não conseguir obter imagem? Sim, pode acontecer. Então, nós estudamos o domínio de uma função justamente, né, por isso. E isso tem aplicações na engenharia, na física, na química, né, quando se trabalha com as funções nessas disciplinas, né? Então, a grande questão, uma das grandes questões que a gente vê, né, quando a gente trabalha na engenharia, é você saber que valores eu posso usar no meu modelo, né, de engenharia para que aquilo, né, realmente obtenha uma resposta no final. Então, significa que, às vezes, o domínio tem limitação ou restrição. Não são todos os valores x, né, que a gente pode usar. E como que é representada essa limitação? Bom, ela é representada, né, isso que nós vamos fazer a partir de agora, no intervalo de valores dentro do conjunto real, né? Essa que é a maneira de a gente descrever qual é o domínio das funções, né? Então, nós sabemos que eu já mostrei na nomenclatura, né, que o domínio da função, né, vai ser representado por D, abre parênteses, F, que é a função, fecha parênteses. Então, nós vamos usar muito isso daqui a partir de agora, né? E, como eu falei, nós vamos usar intervalo real. Você tem várias maneiras de escrever intervalo real, né? Eu já vou mostrar na próxima slide, né, justamente isso. Então, a análise de funções que são usadas na engenharia, na física, na química, né, depende de ter minimamente o conhecimento do que é o domínio de uma função. Senão você trabalha com situações, às vezes, complicadas e não consegue respostas, né? Não consegue imagem, né? Como obter, então, o domínio? Primeiro, o domínio das funções nada mais é do que os valores reais permissíveis para a variável x. Nem sempre todo real é o domínio. Isso por causa das funções. Logaritmo, você não pode usar qualquer valor de x, né?
Vocês vão ver aí, precisa ter um certo cuidado quando você olha para a função logaritmo, né? Em qualquer base de logaritmo, tá? Funções radicais, né? Que são as funções que têm raízes. Também você não pode usar qualquer valor de x, tá? Então, existe, né? Se existe alguma restrição, né? Você tem que representar essa restrição de alguma forma. E nós vamos usar os intervalos, né? E aqui está uma maneira de representar, é só um exemplo, tá? Só para caracterizar, né? Como a gente pode escrever o domínio de f. Está aqui, ó, domínio da função f é igual o conjunto, note que isso aqui é a chaves, é notação de conjunto, né? X pertencente aos reais, então x é real, só que tem uma limitação para x aqui, ó, tal que, né? A gente lê esse símbolo aqui, não esse aqui é o conjunto real, né? Esse símbolo aqui, ó, indica tal que, né? Que é aqui, olhando na tal que x é maior ou igual a 2. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 2. Isso é um intervalo no real. Era isso que eu estava querendo dizer quando eu falei ali, no início, né? Que é intervalo no conjunto real. Tá ok? Então, isso permite a gente definir, né? Uma maneira de definir qual é o domínio, né? Até agora, eu estou trabalhando com situações mais simples, lá no diagrama de Venn. Agora, nós vamos trabalhar com a lei de formação, né, diretamente. Então, o que eu vou mostrar aqui? Vários casos, né? Não se esgota, obviamente, com isso que eu vou mostrar para vocês, né? Mas são vários casos em que a gente vai discutir o domínio de uma determinada função, tá? Então, eu vou narrando aí os casos e vocês têm que ir registrando agora como uma informação importante para a gente, no futuro, estar usando também, né? Ou, pelo menos, relembrando aqui no futuro. O domínio daquela função, né? Tem várias coisas que vão ser necessárias mais à frente, e uma delas é essa questão do domínio. Primeiro caso, caso 1, né? O que nós chamamos de funções polinomiais. Então, é o primeiro caso aqui que nós temos, ó. Elas podem ser representadas assim, ó, o y é um p de x. Por que p, professor? Por que o senhor colocou p? Por causa de polinômio, para lembrar que é um polinômio aqui, né? Então, p de x é uma função polinomial de algum grau. Exemplo, isso daqui é uma função polinomial. Qual é o grau, né? Qual é o grau? Grau 1. Por quê? O x está elevado a 1 aqui, ó. Esta daqui é uma função polinomial de grau 2, que é o maior expoente aqui do x. Esta daqui é uma função polinomial de grau 3. Todas as funções polinomiais têm como domínio, né, os reais. Então, eu já posso escrever desta forma. Então, essa é a fundamentação que nós temos a partir de agora. Função polinomial, ela tem domínios reais. O que significa isso? Para qualquer função desses tipos, né, não tem só até x à terceira, tem x à quarta, x à quinta, x à sexta, né? São polinômios. E aí você, então, tem o real, né, o conjunto real como domínio. Ou seja, qualquer valor real que você tem é permitido substituir na função que vai dar um valor da imagem. Você vai obter um valor da imagem, como nós já fizemos nos exemplos anteriores. Então, funções polinomiais, o domínio é sempre real. Vamos lá, vamos acompanhando um pouco aí. Segundo caso é quando as funções, né, são chamadas de funções radicais, tá? E aí, a maneira de ser representada, né, a maneira mais simples de apresentar uma função radical é desse jeito aqui. Aparece uma raiz e tem o x dentro, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Esse n é o índice da raiz. Vamos ver os exemplos que eu fui colocando aqui, ó. Quando, né, o primeiro exemplo, ó, y é igual a raiz quadrada de x. O índice da raiz quadrada é 2, ó. Isso aqui é 2, tá? Mas não é necessário quando for raiz quadrada. Ó, quando tiver raiz quadrada, o domínio, ou seja, os valores que você pode usar para x, tem que ser x maior ou igual a 0, tá? Aí eu estou usando justamente aquela representação que eu mostrei, né, na revisãozinha que eu fiz ali. Todos os reais não negativos, pode ser 0 e os positivos, tem que ser não negativo, né? Por isso que a gente usa o R mais aqui. Agora, no caso, quando o índice, que é no exemplo 2, for 3, você não tem problema, pode ser real. Ou seja, se eu calcular
por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu calcular a raiz cúbica de menos 8, se vocês tiverem uma calculadora aí, vocês vão perceber que o resultado é menos 2, tá? Então, quando o índice é 3, né, menos 8, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, você tem imagem. Quando, né, se eu colocar isso na raiz quadrada, colocar o menos 8 aqui, você não tem essa imagem, não existe raiz quadrada de menos 8, tá? Justamente por causa desse critério aí de limitação do domínio. Não consegue-se, nas funções reais, ter uma raiz de número negativo. Quando o índice da raiz é 4, quando ele é 4, né, mesma coisa que acontece com a raiz quadrada, né, você vai ter que usar o R+. Quando ele é 5, né, ele volta a ser domínios reais, portanto, pode ter número negativo agora, dentro da raiz. Quando ele for 6, ele volta a ser somente o R+. Então, conclusão, se você tem uma função radical desse tipo, se n é par, nós já sabemos que tem essa limitação aqui do domínio, né? Só pode ser 0 ou positivo o valor permitido para substituir no x. Se o n é ímpar, né, você tem o domínio real. Tá ok? Então, tá aí essa discussão para função, que nós chamamos de função radical, em que, dentro do radicando, você tem apenas x, tá? Agora, a questão é generalizar um pouquinho essa situação. Nem sempre, dentro da raiz, vai ter somente x, né? Nós podemos ter um polinômio dentro da raiz. Então, esse é o terceiro caso, em que eu posso expandir, né, a função radical, né, colocando dentro do radical um polinômio. Está aqui de novo, né, o polinômio, né, que é p de x. Esse p de x, né, função polinomial. Mas aquela constatação que eu acabei de ver anteriormente dá na mesma, né? Se n é par, né, o domínio vai ser limitado, significando que a função radical ou a função polinomial que está dentro do radical obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 0, senão você não consegue fazer o cálculo. Então, p de x, né, quando você substitui o x para obter o valor de p de x, né, não pode dar um número negativo, tem que ser não negativo, tá? Lembrando, né, que nós temos a opção, às vezes, de usar algum símbolo, mas neste caso aqui, né, como é p de x, eu não consigo usar aquele R+. Aquele só vale quando o radical só tem x lá dentro, né? Pode até conseguir, em algum caso particular, usar novamente o R+, mas, em geral, não. Quando é um polinômio, a situação é bem diferenciada, dependendo cada polinômio que você tem dentro do radical. Se for de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e essa análise, né, fica cada vez mais complicada e diferente. Agora, se o n for ímpar, aí sim volta a ser real. Então, sempre essa dependência com o índice da raiz, né, esse n aqui. Se for par, nós temos essa restrição aqui, né? O polinômio tem que ser maior ou igual a 0 quando você substitui o valor do x que você escolheu, né? O R, né, quando o n é ímpar, aí você pode escolher qualquer valor do x, colocar no polinômio, se ele der negativo, né, uma raiz cúbica pode ser calculada, uma raiz quinta pode ser calculada sem problema algum. Vamos lá para os exemplos, né? Então, aqui o primeiro exemplo. Aí, né, neste caso, eu tenho que lembrar justamente o que eu acabei de discutir, né? Vai ter, então, né, a questão de limitação para x se o índice for par, né? Neste caso aqui, nós temos uma raiz quadrada, né? Só para fazer aqui um exemplo inicial. Então, nós já sabemos que aqui, quando não aparece, né, é justamente raiz quadrada. Então, neste caso aqui, o índice, né, eu costumo fazer alguns comentários, né? Só um minutinho aqui. O índice é n igual a 2. Neste caso, A. Então, conclusão para este caso aqui, né? Então, a limitação para o domínio dessa função, pessoal. E neste caso, nós já sabemos, né?
o domínio, né, eu vou escrever aqui, primeiramente, ó, o domínio, né, não pode ser negativo, né, o x mais 1, né, a função polinomial aqui, x mais 1, x mais 1. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Essa que é a questão aí importante. Então, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, tá? Agora, né, dando ainda uma continuidade, em geral, né, o que nós vamos fazer, deixa eu escrever só x mais 1 maior ou igual a zero, opa, errei aqui, maior ou igual a zero, né, é essa a ideia que a gente teria que colocar para representar o domínio. Mas quando aparece desta forma aqui, né, x mais 1 maior ou igual a zero, a gente pode isolar o x para colocar esse resultado lá naquele intervalo, né, do domínio. Então, a gente costuma fazer isso, que é uma maneira mais conveniente de representar o domínio. É claro que a gente parte desta situação aqui, ó, né? Mas não é muito comum a gente colocar essa expressão, x mais 1 maior ou igual a zero. Você pode até perguntar para mim, professor, se eu descrever o domínio usando x mais 1 maior ou igual a zero, não está errado, mas não é a mais conveniente, tá ok? Então, qual é a maneira mais conveniente? Né? Isolar o x e apresentar aquela representação de intervalo desta forma aqui, ó, x, né, isola, passo o mais 1, né, o mais 1 deve ser colocado para o lado direito, e neste caso aqui fica bem simples, vai ficar, desculpa aí, pessoal, que eu não bati na tecla aqui, x maior ou igual a menos 1. Então, desta forma, fica mais fácil perceber, por isso que se coloca, né, o intervalo correto para x, né? O intervalo correto aqui, né, isolando x, o 1 tem que ser passado para o outro lado da igualdade aqui, ó. Então, como ele está somando, ele passa subtraindo, fica 0 menos 1. Como 0 não participa aí, né, não dá contribuição, então vai ficar só o menos 1. Então, esta é uma maneira mais conveniente de agora a gente, né, escrever o domínio. Então, o domínio vai ficar assim, ó, domínio da função f igual, abre chaves, né, x, né, pertencente aos reais, deixa eu colocar o pertence aqui, e também buscar aqui a informação, né, do símbolo de letra lá dos reais, né? Tal que, então aí, tal que, x maior ou igual a zero. Menos 1, desculpa, já tinha lembrado do outro caso lá. Então, esta é a maneira mais interessante, mais conveniente, por quê? Porque você mostra a restrição ali, né, de maneira mais simples, né? E aí você sabe já diretamente quem são os valores de x que permitem a existência das imagens, né? Você não pode usar, por exemplo, x igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 é menor que menos 1. Se eu substituir lá na função, né? Se eu substituir nesta função, se eu tentar calcular a imagem a x, né, menos 2, vai dar um valor negativo aqui dentro, né? Então, vai ficar assim, ó, substituindo menos 2, vai ficar dentro da raiz menos 2 mais 1, e aí, então, nós temos raiz quadrada de menos 1. Então, essa é a maneira mais interessante de apresentar quando a relação aí, o P de x, tiver x elevado, né, a 1, ou seja, esse polinômio aqui é do primeiro grau, ó. Esse polinômio aqui é um polinômio do primeiro grau, é uma função polinomial do primeiro grau. Então, a gente isola o x nessa situação. Então, você vê que essa imagem aqui não pode ser obtida. Então, nós escrevemos, não existe imagem, né? Então, esse x menos 2 não está dentro do domínio. Aí eu coloquei esse exemplo para vocês reforçarem, né? Vamos seguir aqui, né? Qualquer coisa, pessoal, vocês podem fazer a pergunta ou então abrir, né, aí o microfone, né, para nós podermos estar ajudando, auxiliando a tirar dúvidas, né? No exercício 2, novamente nós temos a função polinomial aqui dentro. Esse é o P de x. Só que o índice, né, observe ali o índice da raiz, né?
O índice da raiz, quanto que é? Ó, o índice da raiz N é 3, né? Nesse caso aqui é ímpar. Ok? Então, não há restrição, não há limitação para o domínio, né? Não há. Então, o que nós escrevemos? Simples. Domínio de F, se não há restrição, né? Opa, usei letra minúscula aqui, não era para ter usado, deixa eu só voltar aqui. Não tendo limitação, porque a raiz, de fato, é índice ímpar, então, neste caso, a solução é domínio real. Então, lembrando aí que a raiz tem índice ímpar, então não há problema. Dando continuidade, olha este outro caso aqui. Né? Neste caso, né, qual é o índice? O índice é 6 ali, né, da raiz. O índice é 6. Sendo índice, né, da raiz. Opa, deixa eu colocar aqui o acento. Pronto. Índice, né? N igual a 6. Nós já sabemos, isso aqui é K. Né? Ou seja, a limitação, né? Tem limitação no domínio. Nem sempre eu escrevo da mesma forma, né? Até bom fazer isso, né? Mas tem limitação no domínio. Ou seja, né, nós sabemos, neste caso, que o polinômio que está dentro da raiz é 2 vezes x, mais 1, né? Mais 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0, obrigatoriamente, tem que ser positivo. Né? O polinômio não pode ser, ele pode ser 0, mas não pode dar valor negativo dentro da raiz com índice par. Então, neste caso, né, nós temos essa situação aqui, né? 2 vezes x mais 1 maior ou igual a 0. Pessoal, me perdoem aí que tem um barulho aqui na cabeça aqui, que é justamente o pessoal que está fazendo uma construção. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Se estiver ouvindo atrapalhando, infelizmente, não tem como eu liquidar com o barulho deles aqui. Tem várias construções aqui no entorno, e essa, né, pode estar atrapalhando vocês aí. Bom, de novo, né, aquela situação que eu tinha colocado para vocês, que quando aparecer uma função polinomial do primeiro grau, né, lembrando aqui, ó, o índice aqui, o expoente é 1, né, você deve isolar o x. Isolar x, né? Porque isso vai permitir uma representação mais simples para você entender quais são os valores de x que são permitidos, né? Então, isolando o x, como é que a gente faz? Primeiro, nós passamos o mais 1 para o lado direito, que foi semelhante ao que eu fiz agora há pouco, no exemplo anterior, né? Como ele está somando, ele passa para o outro membro, né? Então, esse mais 1 vai vir para o outro membro, o lado direito, né? Subtraindo. Subtraindo vai dar menos 1, que foi o que aconteceu também no exemplo anterior, né? Agora, tem um número multiplicando o x, né? O número é 2 aqui, ó. Mas ele está multiplicando. Como é que a gente faz para isolar mesmo? Né? Está dividindo, né? Então, x maior ou igual, então vai ficar menos 1 dividido por 2. Essa é a maneira melhor para se descrever o domínio, né? Essa é a maneira melhor. Então, vamos escrever a parte final, né, o domínio da função, usando este resultado. Ah, professor, se eu usasse este aqui, estaria errado. Não, não está. É que é mais conveniente usar esta forma. Mas e se eu apresentar na primeira forma? Não está errado. Mas, como eu falei, sendo mais conveniente, né, é melhor colocar nesta que eu acabei de descrever. Tá ok? Então, as duas são válidas, mas esta fica mais simples de perceber quais são, de fato, os valores, né, que a gente tem para o domínio aí do X. Tá ok, pessoal? Essa aqui é a ideia que deve ser pensada aí. Então, vamos escrever aqui, deixa eu fazer um copy-paste aqui desse quadro e jogar ele aqui para o lado. Ó. Isso eu costumo fazer bastante aí, né, para a gente poder dar continuidade à representação. Então, vai ficar assim, ó, o domínio da função, né, é igual, abre chaves, né, x pertencente aos reais, deixa eu ir rapidinho aqui pegar o pertencente, e agora voltar lá para pegar os reais, tal que, então aí vem tal que, x
maior ou igual a menos meio. Menos meio, né? Agora vamos fechar aqui. A essa situação, né, que vocês estão vendo aí. Então, esse é o domínio, né, que nós temos para a função. Qualquer x que seja menor que meio, né, pode ser até meio, né, não tem problema algum. Pode ser até meio, mas se for menor que meio, menos meio, aliás, né, menos 1, por exemplo, eu não posso colocar menos 1 lá, né? Se colocar menos 1 dentro da raiz para o x, vai dar raiz sexta de menos 1. Pronto, já deu problema. Então, menos 1 é um número que não está no domínio, não pertence ao domínio. Ok? Então, mais um exemplo aí. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 4, né? No exemplo 4, vocês estão vendo agora que nós temos outra raiz. Tem o polinômio aqui, não um polinômio do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau, só que o índice aí, né, desta raiz, é 7. Então, o índice é n igual a 7. Sendo n igual a 7, né, nós sabemos que é ímpar. Sendo ímpar, não há restrição no domínio, né, para o domínio, né, para o domínio da função. Então, não há necessidade de restringir. Ou seja, o domínio da função é igual, novamente, aos reais, né, ao conjunto real. Está aqui. Então, 2 casos em que eu usei aí o par e 2 casos que eu usei o ímpar, né, para a gente poder estar destacando esses detalhezinhos, tá? Então, raízes, né, quando você for usar raízes e perceber que tem a variável independente dentro da raiz, tomem cuidado, tem que lembrar agora que é o caso 3, o caso 2 e o caso 3, né, falam sobre raízes, são as funções radicais. Então, toda hora, viu lá na lista, né, se tiver algum caso desse e está pedindo domínio, vocês já sabem o início de todo o problema, né? Você tem que falar que aquela função polinomial que está dentro da raiz, se for o índice par, tem que ser maior ou igual a zero essa função polinomial, tá? E aí vem a análise que eu fiz para um ou outro caso aqui, né? Caso ficar com dúvida, né, não souber analisar, né, para algum outro caso diferente, né, procurem estar entrando em contato comigo, que aí eu vou dando orientações, ok? Quarto caso, né, é o chamado de funções racionais. A palavra racional, né, que está aqui, ó, função racional, a palavra racional vem de razão, divisão, né, dentro da matemática, né? Esse é o conceito. Por isso que é chamado de racional. E, nesse caso, como que aparece a função? Ela é a divisão de 2 polinômios. Então, P de x e Q de x, que estão sendo divididos, são funções polinomiais. Este domínio aqui pode-se dizer que é um dos principais, né, casos que nós temos aí, tá? O denominador não pode dar zero. Então, tem alguém no denominador, a gente já sabe, é o Q de x, né? O denominador não pode ser zero, ó, não pode ser nulo. Então, o domínio da função deve ser descrito assim: a função que está no denominador tem que ser diferente de zero. Então, aqui, né, só deixa eu acrescentar aquele parênteses que faltou aqui. Opa, deixa eu... Parênteses, F, né, domínio da função. Essa é a maneira correta aí de estar indicando aí o domínio da função. Ok? Então, toda análise que eu vou fazer agora, eu tenho que olhar para o denominador e falar, olha, para ter a imagem, esse denominador jamais pode ser zero. Então, quais são os valores que tornam o denominador nulo, né? Então, vamos lá. Pegando o primeiro exemplo, né? Já identificamos quem é a função. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, ficou um pouquinho pequeno aqui, só para tornar, né, a visualização melhor. O denominador, que é o Q de x, né? Nesse caso, o Q de x é igual a x menos 1. Tá? Esse é o Q de x. Mas o Q de x tem que ser diferente de zero. Então, ou seja, x menos 1 tem que ser diferente de zero, obrigatoriamente, tá?
Aqui voltamos a ter aquela questão de isolar o x, para ficar de uma maneira um pouco mais rápida, né, de entender a informação, né? É claro que o x, né, vocês já devem perceber que para não dar zero no denominador, o x não pode ser 1. Então, é justamente essa situação, né, de isolar o x, né, facilita esse entendimento diretamente. Então, nós colocamos aqui, né, da seguinte forma: o menos 1 deve ser passado para o lado direito, né, da diferença aqui, né, e como ele é menos 1, ele passa com operação inversa, ele vai ficar mais 1. Então, neste caso, nós escrevemos da seguinte forma: x, né, é diferente de mais 1, né? Então, a gente vai colocar desta forma lá para definir o domínio, né? De tal forma que o domínio ficará definido assim, ó, domínio da função é igual, abre chaves, né? Deixa eu pegar lá novamente o símbolo de pertence, né? Rapidinho, isso não demora muito não. E depois o símbolo de letra, né? Então, o x, x, faltou digitar x aqui. Então, aí, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1, ok? Então, lembrar essa questão, né, de deixar de maneira mais interessante a representação aqui, ó. Neste caso, então, nós chegamos a essa conclusão, que o domínio, né, são todos os valores de x, desde que x diferente de 1. Senão, nós teremos problemas aí quando colocar o 1. O 1 não dá imagem, o 1 não permite obter o valor da imagem. Então, x igual a 1 está fora do domínio. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo agora, eu coloquei uma função polinomial do segundo grau no denominador. Mas a ideia do domínio, da obtenção do domínio, continua sendo a mesma. Tá? Significa que no denominador, né, essa função não pode zerar. Então, denominador, nós já sabemos, né, que é a função q de x, né? A função q de x é x ao quadrado menos 1. Aí nós temos a limitação, né? A limitação indica que x quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero, né? Obrigatoriamente, tá? Diferente de zero. Aí, dá para isolar esse caso? Esse caso também dá para isolar, tá? Ah, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para isolar? Ó, você trabalha com sinal de diferença de maneira semelhante ao que você faz com a igualdade. A álgebra não muda de forma alguma com o sinal da diferença, ok? Então, nós podemos isolar, né, de novo, né, isolar x, né, de novo a gente vai fazer isso, pensando, né, na diferença como se fosse um sinal de igualdade, sem problema algum, que é o que eu fiz no exemplo anterior. Então, aqui também isolamos assim, ó. Essa é uma função polinomial de segundo grau que não está completa. Então, nós temos uma maneira bem mais rápida para descobrir os valores de x aqui. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, passa o 1 para o outro lado, ele vai ficar mais 1. Agora a gente extrai a raiz. Então, aí, na sequência, a gente faz a extração da raiz. E aí, quando a gente extrai raiz quadrada, né, nós vamos fazer o seguinte, ó, x igual, né, x igual não, x diferente, coloquei o costume que a gente tem. E aí a gente vai extrair a raiz quadrada do 1. Mas quando a gente extrai raiz com índice par, tem que lembrar, né, por exemplo, em Bhaskara, né, você tem duas, né, quando é x quadrado, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tem Bhaskara, né, que mostra que tem duas raízes. Então, neste caso, tem duas raízes, ou seja, tem dois valores possíveis que podem ser colocados, né, nessa situação aí. Mais ou menos, agora eu vou mostrar a raiz, né, a raiz quadrada, né, então a gente extrai a raiz, né, então fica mais ou menos raiz de 1. Só que raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então vai ficar mais ou menos 1. Então o domínio, né, a limitação é justamente essa, ó.
o número não pode ser 1 nem menos 1. Tá? E é meio que, né, se você olhar o tipo de função que foi dada, x², né, menos 1, só vai dar zero quando x for 1, então 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá zero, e menos 1 ao quadrado também é 1. E aí, então, 1 menos 1 também dá zero. Então, está aqui a maneira, vamos dizer, mais rápida, né, de obter esse mais e menos 1, né, mostrando, então, que o domínio, desta maneira, pode ser escrito da seguinte forma. O domínio da função é igual, de novo, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu vou, em vez de copiar, ficar procurando lá, eu vou começar a copiar, vai mais rápido, né? De tal maneira que, o quê, né? X não é diferente, né? De mais ou menos 1. Então, essa é uma maneira de representar. Ok? Vou cair fora aqui. Então, essa é a maneira de representar. Observe que não é um intervalo, né? O intervalo é quando você tem maior igual, menor igual, né? Então, essa representação aqui é um pouco mais simples, né? Você não precisaria escrever assim. Você vai pegar todos os reais menos dois números, o mais e o menos 1, né? O mais e o menos 1 não pode entrar. Então, existe uma outra maneira de representar isso aqui. Você poderia colocar assim também, que é válido, né, na teoria de conjuntos numéricos, né? Os reais menos dois números. Quem são esses números? O menos 1 e o 1. Você pode escrever dessas duas maneiras. É válido escrever dessas duas maneiras quando você tem um ou dois números que você não pode colocar no domínio, né? No caso aqui, o menos 1 e o 1 não podem entrar no domínio. Quando tiver o maior igual, menor igual, aí é melhor deixar da maneira que a gente estava representando ali para as raízes, né? Tem que deixar daquela forma, porque aí você tem muitos números, né? Que não podem entrar. Aqui não pode entrar só o menos 1 e 1. Então, você vai pegar todos os números reais, mas não considere esses dois números aqui, o menos 1 e o 1. Ok? Todo mundo aí acompanhando? Como é que está? Vou dar uma paradinha aí para perguntar, né? Tá tranquilo. Né? Tá tranquilinho? Estão acompanhando? Deixa eu perguntar para Mari. Mari, você está conseguindo acompanhar? Você que tinha perdido semana passada? Tô sim. Por enquanto tá Tá? de boa. Tá de boa? Ricardo, você também não estava aqui, acho que semana passada? Eu acredito que não, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou com... Será que o Ricardo está me escutando? Bom, então aí de vez em quando eu faço essas perguntas para ver se todo mundo está encaminhando aí, né? Aqueles que fizeram semana passada, né, às vezes estão com um pouco mais facilidade, né? Do que os outros. Mas a Mari aí já está respondendo que está acompanhando, então deixa um pouco mais tranquilo. Os outros também, né? Se tiver qualquer coisa aí que não chegar, não entender, por favor, né? Pare aí para a gente poder estar tirando a dúvida. Agora, esta situação aqui, né, que a gente complica um pouco, né? Tem mais outras situações, né, que a gente pode discutir aqui dentro, né? Eu estou dando os fundamentos. E aí, né, você tem que destacar, às vezes, você pode misturar raízes, né, colocar a raiz no denominador. Você tem várias questões. Além de que outras funções que nós vamos ver, por exemplo, eu tinha falado do logaritmo, né? Aí você tem também limitações, como eu disse, né, que eu vou especificar essa limitação do logaritmo, né, de maneira um pouco mais para frente aí. Então, agora vamos ver esse, né? Então, esse aqui, o denominador, né, é uma função polinomial do segundo grau, pessoal. Vocês estão vendo ali, ó. Então, neste caso, o nosso Q de x, né, ela ficou definida assim, ó, x² mais 2 vezes, né, x mais 1. Ok. Aqui a tecla, senão ele não transforma. Pronto. Então, esse é o Q de x. Né? Agora vem a limitação, né? A esse caso. Então, qual é a limitação? X² mais 2 vezes x mais 1 tem que ser diferente de zero, obrigatoriamente. Senão você não obtém imagem para essa função, né?
Se for igual a zero, você não consegue obter o valor da imagem. Agora, a grande questão aqui é que você tem uma equação polinomial do segundo grau completa. Então, como que a gente resolve? Aquilo que eu falei, você usa tudo como se fosse igualdade, não muda nada, tá? Ou seja, eu tenho que usar Bhaskara para resolver essa daqui, né? Saber os dois valores x que são obtidos por Bhaskara não podem entrar no domínio dessa função, tá ok? Então, se você se lembra Bhaskara aqui, me permitam pelo menos neste caso, né? Lembrar Bhaskara, nós temos uma equação, né? Equação polinomial do segundo grau, né? Neste caso, nós podemos escrever, né, justamente aquela equação. Pergunto para todos, quem lembra como calcula a Bhaskara? Vocês se lembram aí? A equação polinomial do segundo grau é desta forma, ó, o jeitão dela, né? Não sei se vocês se lembram, né, que é isso daqui, tá? Quem se lembram disso daqui, ó, igual a zero, né? Então, nós temos essa, se lembra, né? Ah, legal. Então, eu só estou revendo aqui, fazendo um exemplo, que agora eu tenho que usar isso. Se eu descobrir os valores que vêm de Bhaskara, de fato, esses dois valores não podem entrar no domínio. Essa que é a questão aí. Então, nós temos, né, a Bhaskara. Bhaskara é assim, né? Tem que calcular o delta, né? Delta é igual. Delta é igual. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Então, esse, né, é o delta. Tem que calcular o delta primeiro, né? Depois, você calcula justamente os valores, né, de x que satisfazem a relação de Bhaskara, né? Eu vou escrever um pouquinho diferente aqui, abrir um parênteses, né? Aqui eu vou colocar o mais ou menos raiz quadrada do delta, né? Que é necessário. Então, aqui é a raiz quadrada do delta. É dividido, né, não sei se vocês se lembram, mas dividido por 2 vezes, deixa eu pôr também entre parênteses, que isso vai facilitar. Relembrando aí, né, 2 vezes A. Então, esse aqui é Bhaskara, né? Tem que calcular o delta. Agora, para este caso aí, agora deixa eu fazer aquele copy-paste meu, né? Eu colocar aqui do lado. Agora vamos dar continuidade aqui, deste lado. Né? Neste caso aqui, nós temos essa funçãozinha aqui, né? Onde, agora eu preciso identificar quem é A, quem é B, quem é C, para poder usar Bhaskara, né? Então, neste caso aqui, o A multiplica x quadrado. Como não aparece nenhum número multiplicando x quadrado, eu já sei que, de fato, o A vale 1, né? Vocês lembram disso? Ó? É 1 vezes x quadrado. Então, neste caso, o A vale 1. O B está mais fácil, porque o número que multiplica x é 2. Finalmente, C, né? O número que não tem nenhum x junto com ele. O C vale 1. Então, nessa equação aí, que eu estou colocando, de fato, ela aparece como diferente, né? Eu vou colocar o igual aqui só para a gente usar a Bhaskara. Mas os dois valores que eu vou obter para x, né, não podem ser utilizados no domínio. Então, o primeiro é o cálculo do delta, né? O delta, o B, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes C, que é 1 também. Pergunto para todos, quanto que dá esse delta aí? Quanto que dá o valor do delta, neste caso, que vocês estão vendo ali? Então, vou dar um tempinho aí para vocês tentarem avaliar o valor. Dá zero, isso. Aqui dá zero, pessoal. Acompanhe só a discussão. Ó, 2 ao quadrado é 4, certo? 2 ao quadrado, que essa primeira conta aqui é 4. Só que depois da subtração é 4 vezes 1 vezes 1. Dá menos 4. 4 menos 4 dá zero. Então, o delta é zero. O delta zero, né, para aqueles que lembram de Bhaskara, né, indica uma única raiz, não sei se vocês se lembram, né, um único valor de x. Então, eu vou substituir aqui novamente o b, que vale 2, agora o delta, que vale 0, portanto, raiz de 0, 0, e o a, que vale 1, né? O a aqui vale 1. 2 vezes 1
dá 2. Então, a raiz de 0 dá 0. Portanto, nós não vamos ter dois números diferentes. Nós vamos ter menos 2 dividido por 2, ou seja, menos 1. Então, o único valor aqui que vai atrapalhar o domínio é o menos 1. Portanto, agora eu já sei como escrever o domínio, né? Você pode escrever da seguinte maneira, me permitam usar justamente esse resultado aqui, ó. Aqui vai facilitar bastante para mim. Então, o domínio da função vai ser todo x pertencente ao real, ao que x tem que ser diferente de menos 1. Ok? Então, não pode entrar o menos 1 do Bhaskara aí. Porque se você colocar lá, e pode fazer isso, né? Esse polinômio no denominador vai dar 0. E é o único valor, né? Ou seja, neste caso, eu também consigo escrever de outra forma, né? Os reais. Eu posso escrever assim, ó, real, né? Menos o número 1. Então, menos esse conjunto formado pelo menos 1, né? Pelo menos 1. Então, esse é o domínio da função, ok? Esse é o domínio da função. Então, aí eu fiz, né, alguns exemplos, né, fiz alguns exemplos, né, tem o exercício da parte de domínio, né, então já é possível vocês irem para esse exercício já tendo as informações, né, mínimas para você tentar abordar lá os problemas, né. E como falei, né, às vezes você mistura as coisas, né, você pode colocar nessas funções racionais, você pode pôr raízes também, né, e aí você sabe, se a raiz for com índice par, obrigatoriamente ela tem restrição. Se ela for índice ímpar, não tem restrição. Então, é possível montar funções mais complicadas, né, desse tipo racional, com raízes também. E aí você tem que, né, se virar e tentar ver qual é o domínio da função, ok? Então, esse é um problema que nós temos aqui, tá? Essa questão do domínio, ele impede alguns detalhes que a gente tem da função, né? E, graficamente, né, aqui que vem um comportamento interessante, né? Graficamente, o que acontece, né? Então, agora, eu vou dar uma paradinha para a gente ver lá no GeoGebra, né? Para que eu passe algumas informações agora para todos sobre o laboratório GeoGebra, né? Eu poderia ter feito, né, o laboratório GeoGebra para cada um desses casos, né? E aí você, né, poderia falar assim, poxa, como é que fica cada um desses casos no GeoGebra? Então, eu vou pegar um deles, deixa eu ver, este aqui, ó, em particular, né, e vou colocar no GeoGebra esta função aqui, ó, y igual 1 sobre x ao quadrado menos 1, tá? Ah, como que a gente faz isso lá no GeoGebra? Então, só, né, como eu falei, não quero também usar o GeoGebra todo instante, senão a gente não anda com conteúdo, né? Senão a gente para muito. Então, só para esse caso, para você ver os problemas, como você observa graficamente os problemas de domínio. Por exemplo, este caso, né? Vocês podem até colocar os outros casos da maneira que eu vou estar colocando aqui, tá? Mas, a princípio, vai surgir problemas. Então, me permitam parar o compartilhamento. Então, aguardem só um segundinho. Olha lá, vou parar o compartilhamento e vou compartilhar com vocês o laboratório GeoGebra. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, ó. Então, vai ser assim, para todo mundo, vai ser o primeiro, né, laboratório assim, específico, né, porque eu só tinha feito uma demonstração rápida, né, lá para vocês, né. Então, como que é o laboratório? Ó, você tem os eixos cartesianos aqui, ó, x e y, né, horizontal, vertical. Do lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo, é onde a gente insere as funções, neste campo onde aparece o mais aqui, no topo esquerdo da tela, né? Então, a ideia que nós temos é colocar y, né, igual a alguma coisa, né? Então, é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Então, você pode, com o tempo, estar ajeitando até o tamanho das fontes, o tamanho do gráfico, você pode fazer isso. É só saber fuçar um pouquinho, né? Às vezes está aqui, ó, por exemplo, né? Aqui está o menu principal, né? Do lado direito aqui, né? Então, aqui você vem aquele ícone de configurações que o Windows tem, está tudo aqui, ó. Então, você pode mudar algumas configurações do GeoGebra.
você vê que aparece novamente o ícone aqui, ó, de configuração. Se você clicar nele, aí vai aparecer o tamanho da fonte. Então, você pode aumentar a fonte aqui, né, de alguma forma. Dá uma olhada lá, que é a palavra que aparece do outro lado, a entrada, lá no topo esquerdo da tela, né, ela vai aumentando. Olha lá, tá vendo? Então, eu posso fazer isso para que torne um pouco mais visível para vocês, né, a função que eu vou digitar daqui a pouco lá, tá? Então, tem como configurar, né, tudo isso de maneira, até o gráfico ficou um pouquinho maior, né? Agora, como é que a gente coloca a função? E nós já sabemos qual é. A gente tem que clicar aonde está a entrada aqui, ó. Você clica, tá? Clicou aqui, agora dá uma olhadinha para baixo, no canto esquerdo, né, inferior da tela, está aparecendo um tecladinho bem pequenininho ali, ó, vocês estão vendo? Aqui, na hora que eu clicar nele, ele vai abrir o teclado para inserir funções, tá ok? Então, essa que é a ideia, você usar por aqui, às vezes, para construir uma determinada função, tá? Então, por exemplo, ó, Y, olha lá, já colocou o Y lá em cima, lá no canto superior esquerdo já aparece o Y. Y igual, aí eu clico no 1, aí vem dividido, ó, dividido, ó, a hora que eu cliquei no dividido, né, já aparece, né, que está no denominador, x quadrado menos 1. Olha só o que apareceu graficamente, pessoal. Então, agora eu já digitei toda a função, ó. Então, x quadrado, né, menos 1. Olha como é que fica esse negócio aí, ó. Olha que coisa interessante, né? Essa linha verde indica o gráfico dessa função. Indica o gráfico da função. E não sei se vocês estão percebendo, vamos lá, esse ramo que está mais à esquerda aqui, ele explode, né? Ele sobe muito rapidamente em Y quando vai chegando perto do menos 1. Né? Então, esse ramo aqui, né, você vê que tem o menos 1 aqui, né? A caneta não vai funcionar aqui. Então, eu posso colocar uma coisa interessante, né, aqui, que a gente costuma fazer, né? Se eu colocar x igual a 1, aliás, menos 1, olha só o que acontece, aparece uma linha mais forte ali, ó. Então, é muito costume agora, eu vou clicar sobre a linha, eu escrevi x igual a menos 1, hein? X igual a menos 1 e vou clicar sobre a linha. Você vê que aparece um sombreamento, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no menu, vou clicar aqui e colocar como é que fala isso aqui? Esqueci a palavra. Mas fica aí, esse tracejado. Tracejado, obrigado. Putz, subiu a palavra da cabeça. Fica tracejado. Por quê? Porque nós sabemos que essa função, o x igual a menos 1, não pode participar do domínio. Por isso que acontece o que está acontecendo ali. Ó. Tá bom? Então, se, né, está se vindo, né, você vê, ó, menos 10, menos 9, pega ali no x, ó, menos 7, está aparecendo a linha verde, menos 2, menos 1, você vê que ele vai lá para cima e não toca, né? Eu vou até mudar a escala aqui do gráfico, ó, vocês estão vendo que eu estou mudando a escala do gráfico. Você vê que a tendência é não chegar no menos 1. Isso tem a ver com o limite, né, dentro do cálculo que nós vamos ver no segundo bimestre. Né? Isso tem um pouco a ver com o limite da função. Tá? Então, não é definido no menos 1, por isso que eu coloquei esse tracejado aí. Agora, também aparece a curva verde, né, logo abaixo, né, logo essa curva abaixo do eixo X, né, porque vindo pelo lado direito, passando pelo zero e tentando chegar no menos 1, você vê que a curva também vai lá para baixo, não fica definido no menos 1. Agora eu vou colocar x igual a 1, que é a outra curva. E, de novo, eu vou clicar aqui e destacar essa curva, não, reta, né? Destacar essa reta. E vou colocar em tracejado também. Pronto. Então, este aqui é o gráfico da função, tá? Então, você vê que essa função tem problema, agora eu vou mostrar o 1 e o menos 1, né? Tem problema quando chega no menos 1 e no 1. E de tal forma que fica essa complexidade. Tá ok? Então, o que eu acho interessante, né, é vocês, né, você vê que eu fiz para esse caso aqui, né, usando o tecladinho, tudo. Procurem, né, às vezes
Não, assim, é necessário fazer? Não é, mas é interessante. Oi, pode falar. O x², ele só aparece em forma de parábola se o x² tivesse no denominador, no numerador, quer dizer? No numerador, sim. Né? Se eu colocar essa função aí que você falou, né? Y, deixa eu voltar lá no teclado para acostumar aqui, né? Às vezes eu digito direto, mas tem um jeito que eu digito que... Então, ó, x², certo? Tá vendo aí o x² agora? Apareceu, né? Sim. Então, eu vou tirar as outras só para ficar o x², ó. Esse é o x² no numerador, né? Esse é o x² numerador. Certo. Quando ele vai para o denominador, a coisa complica, né? Então, deixa eu tirar essa e colocar essa somente. Quer ver? Eu vou deixar só o x² no denominador. Agora, vamos ver se ele assume aqui, ó. Assumiu. Olha só o que acontece. O mesmo problema, mas agora o problema é quando o x é zero. Ó. Você vê que a função verde vai embora. Nós chamamos de que a função explodiu. Ela explodiu quando vai tendendo a zero, tanto pelo lado direito, né, o lado direito do eixo x, olha lá, 15, 10, 5, ela vai se aproximando de zero. Aí ela explode, né? Tendendo pela esquerda, menos 15, menos 10, menos 5, menos 1, tendendo a chegar no zero pelo lado esquerdo, ela explode também. Então, isso é o problema de domínio quando você trabalha com funções que são racionais, né? E aí tem esta situação, né? Tem justamente essa situação que vocês estão vendo aí. Então, o que é interessante aqui é o complemento que o GeoGebra pode permitir, né, para vocês, né? Pode estar apresentando para vocês, que é entender por que a gente calcula o domínio, né? E eu estou mostrando justamente essa situação, né? Por que eu tive que mostrar que, cuidado, né? O domínio desta função, que foi essa aqui que nós trabalhamos, né? Ele não, a função não funciona quando o x é menos 1 e quando o x é igual a 1. Ou seja, a gente não consegue obter o valor de y. Você vê que o y, a curva explode para o infinito, né? A curva verde vai lá para o infinito para cima, né? E também vai para o menos infinito em y, lá para baixo. Você não sabe o valor da função. Então, esses pontos aí, agora um comentário profissional também. Eu já trabalhei no mestrado meu com funções desse tipo, né? Elas eram muito mais complicadas e tinha a ver até com a dinâmica de satélites. E tinha problema desse tipo aqui, né? Em geral, pessoal, quando você tem um problema real, físico, e você está usando funções para caracterizar o fenômeno, e aparece esse tipo de problema que vocês estão vendo aí, em geral, né, na maioria das vezes dos casos, significa que a física ou a engenharia ainda não descobriu tudo do fenômeno. Está faltando alguma coisa. Então, isso que eu estou comentando para vocês, vamos dizer que é o suprassumo dessa discussão dos domínios. Então, quando você faz o gráfico e vê uma coisa desse tipo, de um fenômeno de física ou de engenharia, você fique atento. Pode ser que ainda nem a física, nem a engenharia que você usou está completa para aquele fenômeno. Está faltando mais alguma informação. Porque, em geral, nos fenômenos da física e da engenharia, não acontece esse problema aqui. Agora, vocês sabem por que a gente ensina isso, né? A gente tem que passar essa informação para vocês, tá bom? Então, tá aí, né? Eu compartilhei com vocês. Vocês podem pegar desta parte do domínio, colocar as funções e olhar o que acontece, tá? Graficamente. Vocês podem pegar do exercício agora, onde ele fala domínio, e verifique também o que acontece, né? E aí analise, faça a análise que eu acabei discutindo agora há pouco, ok? Belezinha aí, pessoal? Entenderam aí a minha proposta, né, de aprofundamento, né? Entendi, professor. Entendeu? Então, usar o GeoGebra para vocês terem justamente esse retorno, né? Você vê que eu estou tentando mostrar para vocês a importância do assunto em si, né? Então, essa que é a grande sacada, né? A importância do assunto em si. Bom, então, mas né, já tem 2 exercícios que vocês já podem estar trabalhando, de imagem e domínio. Agora eu vou falar de classificação de funções, tá? Isso vai ser o embasamento que nós vamos estar usando para o que vem depois do intervalo.
Então, não vai demorar muito, acho que uns 15 minutos mesmo dá para eu apresentar aqui. Tudo que eu vou falar aqui sobre classificação das funções, ela tem uma importância porque você acaba identificando os tipos de função, né? Sendo que uma dessas classificações tem uma importância fundamental nas discussões que nós vamos fazer nessa disciplina, tá? Que é a função inversa, tá? Então, a função inversa, por exemplo, vou pegar seno. Qual é a função inversa do seno? Arco-seno. Cosseno. Qual é a função inversa do cosseno? Arco-cosseno. Tangente. Qual é a função inversa da tangente? Arco-tangente. Qual é a função inversa de x ao quadrado? Raiz quadrada. Qual é a função inversa de x ao cubo? Raiz cúbica. Então, você tem essas funções e ela tem um papel importante na engenharia e na física, na química também. São as chamadas funções inversas, matemáticas, tá? Depois eu consigo, né, fazer uma contextualização melhor, mas existe esse papel muito importante aí. Assim como eu falei do domínio agora, como que a gente vê na física, na engenharia, na química, né, que está faltando explicação para o fenômeno, né? E aí o domínio dá aquele problema lá que vocês viram, né? Beleza, então vamos ver essa classificação. Tem os detalhezinhos, né? Mas a ideia fundamental é chegar e falar muito sobre funções bijetoras. Ou falar, não, mas dar um destaque para essa classificação, tá? Aí vamos ver por quê. Então acompanha aí. Bom, primeira classificação. A primeira classificação é chamada de função injetora, tá? O que vem a ser uma função injetora? É bem simples o que é uma função injetora. Olhe para o diagrama de setas aqui, né? Esse diagrama. Primeiro fato, né? Para ser uma função, todos os elementos que estão no conjunto A, que representam x, estão conectados com somente um elemento do contradomínio, que vai representar para nós aqui o y, né? Então, essa é a notação nossa. E, de fato, isso acontece. Só que acontece uma coisa bem interessante, né? Cada x tem uma diferente imagem. Por exemplo, x igual a 0 é o 4. X igual a menos 3 é o 1. X igual a 2, a imagem é 6. Então, o conjunto imagem está aqui, ó. O conjunto imagem são esses 3 números, né? O conjunto imagem são só esses 3 números. O contradomínio B também tem esses 3 números e tem também este aqui, que é o 8. Então, isso aqui é uma função, né? Isso já tínhamos discutido antes. Então, a ideia é de que, se uma função for injetora, o diagrama de seta dela, né, tem esse comportamento aí, né? As imagens, né, de cada valor, né, de x, né, possui, né, a imagem são diferentes para cada valor de x, tá? Então, essa sentença aqui, né? Então, quaisquer dois elementos diferentes do conjunto A, que é o conjunto domínio, tem sempre imagens diferentes, quaisquer dois que você pegar, né? 0 e menos 3, os dois têm imagem diferente. 0 e 2 tem imagem diferente. Menos 3 e 2 tem imagem diferente. Se isso acontece, é chamada de função injetora. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Uma função f, né, é chamada injetora, e aí, essa é a descrição, né, já sabemos que tem essa maneira de escrever, aqui está o domínio e aqui o contradomínio, é injetora se, e somente se, elementos distintos do conjunto A, que é o domínio, têm imagens distintas. Aí eu repito novamente essa questão do diagrama de seta. Outra maneira de escrever, se você pegar dois valores quaisquer, como eu fiz agora ali, né, x1 diferente de x2, né, então eles são diferentes no domínio, implica que suas imagens sejam diferentes. Então, você vê que essa leitura dessa sentença tenta reduzir um pouco, né, todo aquele blá, blá, blá em português, né? Então, para todo x1 diferente de x2 no domínio, implica que as imagens sejam diferentes disso. Aí eu peguei um exemplo aqui, né? Uma função que está definida. O domínio é real e o contradomínio é real também, ok? Aqui você está vendo domínio contra domínio. E essa função aqui é do tipo exponencial. Vocês podem, né? Toda vez que você vê um gráfico, mas será que é isso? Vai no GeoGebra. Coloca lá y igual 2 elevado a x. Né? Tente colocar. Vocês vão ver que o gráfico que vai ser obtido é este aqui que vocês estão vendo. Ó. Agora, vamos lá. Detalhes disso tudo, né? Primeiro, essa questão da gente... Só deixa eu mudar a cor aqui. Às vezes a gente vai usando toda a cor. Pronto.
Então, neste caso aqui, ó, aonde está o domínio? O domínio são todos os valores que estão aqui, ó, no eixo X. Não é à toa que o domínio ele colocou real. Só que o contradomínio, ele tem que estar no eixo Y. Mas ele falou que o contradomínio são todos os reais. Portanto, né, eu vou colocar assim, ó. Então, o contradomínio é tudo isso aqui, ó. O contradomínio é tudo isso aqui. Então, domínio, né? Ele, do jeito que ele definiu a função, são os reais. Por isso que eu coloquei esse zigue-zague sobre o eixo X. O contradomínio são todos os Ys, né, que são reais. Então, de novo, o zigue-zague. Só que a imagem, precisa ter um certo cuidado aqui. A imagem para essa função não é todo real. Por quê? Porque note que a linha azul da função está para cima do eixo X. Então, a imagem da função, de fato, é só esta parte aqui do eixo Y. A imagem é só esta parte. Não a imagem, hein, pessoal? Lembra, por exemplo, justamente essa situação. Ó. Olha a imagem aqui. Você vê que este cara do contradomínio não entra. Ou seja, a parte negativa do eixo Y não entra. Tá ok? E a imagem, então, é só o eixo positivo ali, a parte positiva. Então, essa função aqui, ela é muito semelhante ao que aconteceu no diagrama de setas aqui, né? Então, a imagem é uma parte do domínio. E cada, né, como que a gente percebe que cada valor de x gera apenas uma imagem y, né? Simples, é o que nós chamamos, neste caso, de teste da reta horizontal. Se você passar a reta horizontal, você vai perceber que essa reta horizontal constitui apenas um valor de x, né? Então, este aqui é y, este aqui é x. Mesma coisa para esse ponto aqui, ó. Para esse ponto, você tem o x aqui e tem o y aqui. Então, da maneira que é a função, você tem, para cada x diferente, um y diferente. Então, é chamado de teste da reta horizontal. Se você traçar várias retas horizontais, e elas cortarem o gráfico, né, essa linha azul da função, né, a gente também chama de mapa, né, mas o gráfico da função, uma única vez, a função é injetora, tá? Pelo menos é injetora, no mínimo é injetora. Então, isso é chamado de teste da reta horizontal para descobrir se a função é injetora a partir do gráfico. Vamos só aprofundar um pouquinho isso. Eu coloco aqui, ó, como sendo, de fato, o teste da reta horizontal, para verificação se é injetora. Então, se eu pegar a função, que neste caso aqui é y, né, y igual a x quadrado, então essa daqui é uma parábola, né? Basicamente é uma parábola. Se você traçar as linhas horizontais, você vai perceber, nesse caso, ficou ruim isso aqui, você vai perceber, neste caso, né, que nós temos aí justamente dois pontos, né? Vou pegar esta daqui, ó. Ela cruza em 2 pontos, né? O gráfico. Então, ela não é injetora. Esta outra do lado direito, ela é esta função aqui, ó. Y, x ao cubo. Aqui é x ao cubo. Se você traçar várias retas, você percebe que ela cruza apenas uma vez a função. Então, esta do lado direito é injetora. Então, é uma maneira de identificar se uma função pelo gráfico, né? Se ela é injetora ou não. Né? Vocês se lembram que nós fizemos agora, né? Aquele gráfico, e se eu passar linhas verticais, né? Horizontais, desculpa, né? No gráfico, você vai ver que ele corta, de fato, né? Em 2 pontos. Então, aquela também não é injetora, ok? Agora, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, sobre ejetora, né? Eu sempre vou apresentar isso, mostrar os exemplos, aprofundar, né? Então, agora, sobre ejetora. O que classifica uma função sobre ejetora? Primeiro, né, olha os x aqui, ó. De novo, todos os x estão conectados com o y lá, né? Só que no caso da sobre ejetora, a imagem é o próprio contradomínio. Você vê que o contradomínio é 1 e 9. E a imagem é 1 e 9 também, né? Então, aqui está a identificação da imagem, né? Igual ao contradomínio. Quer dizer, de fato, não resta ninguém, né? Não resta ninguém no contradomínio. E observem também, né,
que, neste caso, tem um valor de x, o menos 1, que conecta com 1. Então, só tem um valor para ele de y, né? E o 1 também conecta com 1. Né? Como tem dois valores diferentes de x que conectam com o mesmo, então eu não posso falar que é injetora essa daqui, né? Que é justamente o caso anterior, né? Então, essa não pode ser injetora. Então, mas a ideia é de que não sobrou ninguém no contradomínio, aí, então, a imagem é igual ao contradomínio, significando uma função sobrejetora. Vamos pegar um caso aqui. Esse caso, né? Aí, de novo, detalhei, né? É sobrejetora se todos os elementos B forem imagem dos elementos de A. Ou seja, o conjunto do contradomínio é igual à imagem. Agora, vamos lá. O diagrama de seta aqui, ó, semelhante ao diagrama de seta anterior. Olha a função como que ela está definida, dos reais. Então, o domínio é os reais. Tem que entrar tudo isso aqui, ó. O domínio é os reais. Ok? Agora, o contradomínio. Quem é o contradomínio? Olha lá de novo o símbolo, ó. R+. R+ indica entrar o zero e também para cima. Então, olhem aqui, ó. Olhem aqui. Acho que alguém mandou mensagem. Deixa eu voltar aqui. Não. Eu tenho uma então, dúvida, olha. professor. Ah, tá. Então eu falo, porque eu vi que alguém mandou mensagem. A mão. Eu não sei como que faz ainda. Então, a injetora, nos dois exemplos que o senhor mostrou anterior, sempre sobrava 1. É uma regra sobre a função injetora? No conjunto contra imagem sempre vai sobrar 1? Sim, sim. Daqui a pouco vai ter uma terceira classificação que vai permitir, então, não sobrar nada e ser do tipo da injetora mesmo. Não sobra ninguém, né? Então, a injetora, quando ela é somente injetora, é porque está sobrando alguém, tá? Ah, entendi. Está sobrando alguém aqui, ó. Você está vendo que eu estou destacando ali, né? Sim. Quando ela é somente, olha só, somente injetora, né? Então tem que sobrar alguém. Certo. Porque se não sobrar, né? Pensa bem, não tinha esse 8, aí ela vai ter um outro nome, tá bom? Tá. Que eu já vou falar, que é a mais importante, é a mais importante. Esse outro nome seria bijetiva, né, professor? Isso, perfeito, Luiz, Luiz Felipe. Muito bom, Felipe, muito bom. Agora, deixa eu voltar à discussão aqui, senão eu vou me perder um pouquinho na finalização aqui, ó. Olha só o domínio, ó. O domínio, né? Estou colocando aqui, ó, onde está o domínio. Para x, você tem que considerar todos os reais. Então, é todo o eixo x. Só que o contradomínio não é, ó. O contradomínio dessa função é o R+, ou seja, entra o zero no y, mas só a parte positiva aqui, ó. Só a parte positiva. Ok? Então, percebam isso, que é super importante a gente identificar e conversar sobre essas coisas, senão a gente não entende as coisas, né? Então, agora, definir essa função, que é uma parábola, né? Isso daqui é uma parábola. Ela é injetora? Agora, me permitam apagar isso aqui, né? Senão vai ficar muita coisa. Não é, porque, olha, traça a linha horizontal, corta em 2 pontos. Não é injetora. Então, está acontecendo, por exemplo, né? Se eu pegar este ponto que está na mesma altura deste, você está vendo que tem dois valores diferentes de x que têm o mesmo valor da imagem. É justamente isso aqui, ó. Se você olhar no diagrama de Venn, ó, dois valores diferentes tendo a mesma imagem. Foi o que eu acabei de fazer neste exemplo aqui, ó. Dois valores diferentes, aqui seria x1, né? x1 aqui, ó, x1, e aqui x2. Ó. Então, é muito semelhante ao diagrama que está ali. Agora, aonde está a imagem? Ou seja, quais são os valores y que vem aqui, ó, aqueles valores que a gente calcula aqui. Ó. Olha, como é uma função polinomial quadrática, é essa parábola. Alguém construiu para mim a linha azul. E a linha azul, note, ela começa aqui, tocando no eixo x, e vai embora. Ó, e vai embora para cima, ela não vai para baixo. Portanto, a imagem são y igual a 0 e para cima, positivo. Portanto, a imagem é igual ao contradomínio, que é o R+. Lembrando, né, que o contradomínio é o R+. Então, essa é a maneira de explicar a sobrejetora justamente no gráfico. Tá ok? Então, isso é sobrejetora. Agora, vamos ver a bijetora. Agora sim, a intersecção das duas, né?
Uma função bijetiva, né, Luiz? Ou bijetora, ela é simultaneamente injetora e bijetora, sobrejetora. Injetora e sobrejetora, tá? Ou seja, cada x tem um y diferente e o conjunto imagem é justamente o contradomínio. Não sobram elementos. Isso é bijeção, tá? Quais funções seguem a bijeção? Né? Ou função bijetoras? Esta daqui, por exemplo, né? Novamente, né, a questão do diagrama de setas, né, indicando que tem que ser ao mesmo tempo injetor e sobrejetora. Exemplo, função, domínio, reais, contradomínio, reais. Tipo, função polinomial do primeiro grau. Toda função polinomial do primeiro grau é bijetora. Olhando o gráfico, olha só, retas horizontais. Olha as retas horizontais, só corta uma vez a função, né? Aonde está o domínio? O domínio é tudo isso aqui, ó. É tudo o eixo X. E o contradomínio? Tudo isso aqui, ó. Todo o eixo Y. Só que a função, ela, né, essa linha é prolongada, né, para cima e para baixo, né? Toda a vida. Então, sempre vai ter um X e um Y, né? E o próximo X e Y é diferente desse. Então, X diferentes, Y diferentes. Então, toda função polinomial do primeiro grau é bijetora. E aqui vocês estão vendo mais dois exemplos que eu coloquei, né? Essa aqui, né, do primeiro grau, né? Essa daqui, 2x mais 1, e esta daqui são chamadas também de função afim. Função afim. Esta daqui também é do primeiro grau, né? Você vê que o x está elevado a 1, só que essa é chamada de função linear. Né? Na próxima aula eu já devo estar falando das duas, né? Então, está aí, né? Essa é a ideia de você trabalhar com funções bijetoras, né? Agora, um papel importante da bijeção é o seguinte, ó, nós vamos trabalhar ela na inversa. Significa que eu posso inverter as setas, ó. Essas setas podem ir para lá agora, que vai dar algo semelhante, né? Isso vem vindo agora o conceito de inversa, mas não quero entrar em tanto detalhe, só estou avisando que nós vamos chegar nele. Então, agora, a ideia, deixa eu só finalizar aqui o resumão, né, para a gente entrar no intervalinho. Olha lá, ó. Neste caso aqui, né, injeção, sobrejeção, bijeção. Então, nós temos aqui, não é injetora, é sobrejetora. Por quê? Olha lá, imagem igual ao contradomínio. Cada um desses números, né, tem um único Y, né? Cada X tem um único Y. Essa é injetora, mas não é sobrejetora. Por quê? Porque está sobrando alguém e cada X tem uma imagem diferente. Tá? E último caso, né? Bijetora. Né? Todo X tem um Y diferente, né? Que é o que eu estou ticando aqui, né? E não sobra ninguém na imagem. Então, aí é bijetora. Tá ok? E o que eu vou falar logo após, né, é usar justamente, né, essa condição de bijeção para construir o conceito de função inversa. Isso nós vamos conversar daqui a pouco. Vamos fazer primeiro um intervalo, né? Então, vou deixar aqui. Agora, todo mundo acompanhando os protocolos para intervalo, né? O que eu faço aqui? Primeiro, desligar a gravação. Por quê? Porque daqui